GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG, apresenta hoje em nossa 16ª e última palestra uma discussão sobre poesia, história, linguagem e tradução em Walter Benjamin. Com vocês, Um Nome, o Nome, Benjamin e a Poética Profana com Olgária Matos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. É uma grande honra para o segundo colóquio Walter Benjamin, receber na nossa sala de gravação, e hoje prevista a última palestra de todo o evento, a palestra de encerramento, a professora doutora Olgária Matos, que dispensa apresentações, mas eu tenho que fazer esse formato. A professora Olgária possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Filosofia, mestrado por Paris-Sorbonne, doutorado em Filosofia pela USP, orientado pela professora Marilena, e atualmente é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo e professora titular no Departamento de Filosofia da Unifesp, coordenadora da Cátedra Edward Said da Unifesp e um dos nomes, uma das pesquisadoras mais conhecidas em todo o Brasil que trata da obra de Walter Benjamin, tanto que sua tese de doutoramento, inclusive, ganhou o prêmio Jabuti. Sobre Benjamin, ganhou o prêmio Jabuti, da produção de ciências humanas no ano que foi lançado. Para nós, professor, é uma grande honra estar com a senhora aqui, e tudo que eu posso lhe pedir agora é ter o prazer de ouvir a senhora falar sobre a memória, a atualidade de um filósofo tão denso, tão profícuo e tão profano quanto o nosso estimado Walter Benjamin nesse evento. Obrigado, professora. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito o convite de todos vocês, a todos os organizadores, e é um prazer estar com vocês. Já estive aí, agora volto virtualmente, mas, de qualquer maneira, estou presente com vocês e fico muito feliz com isso. Então, eu dei um título para a minha apresentação de hoje, Um Nome, o Nome, Benjamin e a Poética Profana. Então, eu vou tratar um pouco das questões da linguagem, da tradução e da história, e também da poesia. Eu lembro a vocês que a poesia é originariamente canto e memória, e por isso ela é mágica e sobrenatural, porque se evocam deuses no caso da Ilíada e da Odisseia, ou porque se fala com os antepassados ilustres através da poesia, que é a rememoração de feitos gloriosos e que se tornam imorredouros pelo canto do poeta, é que também Walter Benjamin vai notar que, conversando com as sombras dos sábios antigos, na Divina Comédia, elas se dirigem a Dante não em grego, e sim em italiano, por ser a palavra poética para Benjamin a comunicação de conteúdos espirituais. Então, o que menos importa é a língua em que a comunicação está sendo feita, porque o que está sendo transmitido não se prende ao conteúdo coisal da fala, mas sim ao conteúdo espiritual. Eu lembro a vocês que é um pouco a mesma questão que aparece nas afinidades eletivas de Goethe, quando Benjamin fala da diferença entre a ciência da literatura e o crítico de literatura no sentido benjaminiano. E ele faz a comparação entre o químico e o alquimista. Enquanto o químico, no fenômeno da combustão, só se preocupa com o fogo e as cinzas, o alquimista só se volta para o enigma da chama. Portanto, é o teor de verdade que interessa, e não o teor coisal, o conteúdo material da palavra comunicada. Então, assim também, quando se utiliza uma língua estrangeira, uma língua morta, como vamos dizer, o latim ou o grego, é claro que elas não são línguas mortas, elas continuam vivas nas línguas faladas hoje, mas Benjamin considera que é preciso tratar a língua morta como ela fosse viva e nos instalarmos numa língua viva como se ela fosse morta. Ora, e com isso é possível, então, se opor o dizível e o não dizível, realizando uma ressurreição da língua, reavendo, como eu dizia há pouco, o seu teor de verdade, aquilo que está para além da comunicação, que Benjamin expressa
na sentença, o inapreensível, o misterioso, o poético, que por ser inexprimível, aquilo que no nome não tem nome, se diferencia do químico e se aproxima do alquimista. Eu cito, então, novamente essa passagem a que eu me referi, enquanto que no fenômeno da combustão, o primeiro só se interessa pela madeira e pelas cinzas, o segundo só se atém ao enigma da chama que continua a arder nas folhagens do outrora. Por isso, Benjamin encontrou, na tradução de uma língua em outra, de um tempo em outro, a possibilidade de os depurar por um processo histórico de regeneração messiânica. Ela é ofício de poetas guiados pela teologia, como Benjamin diz no seu ensaio sobre a linguagem geral e a linguagem do homem. E contrariando o mandamento kantiano de não fugir para céus inteligíveis, né, vocês lembram que o Kant se refere a Platão, né, da leve pomba, que prefere ir para os céus inteligíveis porque o mundo material e sensorial impõe muitos obstáculos à elevação da alma. Então, Kant recomenda que nós fiquemos no empírico e no transcendental. Benjamin contraria, então, esse mandamento kantiano de não fugir para céus inteligíveis, porque, com isso, Kant delimitava o campo do conhecimento possível, proscrevendo a metafísica e também as visões de Swedenborg, né, que era o místico, era o economista que se tornou místico, e nos seus tratados de astronomia ele via combates entre os anjos com espadas flamejantes. Ora, e contrariando, então, o mandamento kantiano de não fugir para céus inteligíveis, Benjamin trata com anjos e com ponderações misteriosas. Referindo-se às estruturas gigantes das colunas e pilares de apoio da estatuária e da arquitetura da Contra-Reforma, Benjamin observa: a subjetividade, caindo como um anjo no abismo, é trazida de volta pelas alegorias e fixada no céu, em Deus, pela ponderación misteriosa. Tais ponderações constituem um milagre da solidez de balcões em estruturas oscilantes, são uma espécie de milagre que deve sua existência ao Criador. Tais ponderações são tanto mais necessárias quanto, na modernidade, as palavras perderam sua sustentação histórica e suas origens, a linguagem não é mais o invólucro da alma, tornou-se instrumental, rumando da informação midiática para a tagarelice, para a doxa, para a sua reificação em ideologias. Eu lembro aqui que Roland Barthes também se refere e explicita o que significa essa linguagem do estereótipo, do clichê, usando a palavra grega doxa, né? E com relação a isso, Leda Tenório da Mota, ao analisar o pensamento de Barthes, que muito se aproxima do de Benjamin nesse aspecto, diz: o ethos falante do mito bartesiano ainda é suscetível de nos reconduzir à Grécia pelo viés da doxa. As acepções que lhe empresta a melhor lexicografia são opinião, opinião sem fundamento, erro de julgamento, crença. Barthes as referenda à sua maneira, assim retraduzindo: opinião pública, espírito majoritário, o consenso pequeno burguês, a voz do natural, a violência do preconceito. E ato contínuo propõe um nome para o discurso que nela incide. E ele cita Barthes: podemos chamar doxologia toda maneira de falar adaptada à aparência, à opinião. Ora, então, nós temos que a linguagem hoje ruma para a informação, para a instrumentalização, para a sua reificação em ideologias, e como no ensaio de Benjamin sobre Karl Kraus, resultam no absurdo. Nesse escrito, Benjamin ainda reflete sobre a linguagem dos anjos, como citações do divino, nas quais, eu cito o ensaio de Benjamin sobre Karl Kraus, as palavras retiradas do contexto idílico de seu sentido transformam-se em epígrafes do livro da criação. Citar uma palavra é chamá-la pelo nome, é destacá-la do contexto do juízo, da lógica, do nome não próprio, para liberar o elemento da nomeação que continua nela oculto. Eis porque,
Eu cito, a citação é propriamente tradução da palavra em nome, pois, continua Benjamin, separando-a de seu contexto, ao mesmo tempo traz consigo sua origem. Por isso, essa nostalgia não significa, no entanto, a busca de uma arqué situada em um passado idealizado, mas a citação se projeta na história. Ela é a procura da origem divina da linguagem como busca do nome. E no Gênesis, a língua humana participa de maneira perfeita do nome de Deus, eu cito Benjamin, quando se declara que Deus insuflou um sopro ao homem, ao mesmo tempo a vida, o espírito e a linguagem. Porque a obra da criação se fez pelo médium da língua divina, pelo Fiat Lux, faça-se a luz, o nome e a palavra são uma só e única ação que coincide com a essência das coisas, nós precisamos lembrar que apenas o homem não foi criado pelo sopro divino, não foi criado pelo espírito, mas foi criado com a matéria. Ele não se originou, portanto, de uma nomeação divina, porque no homem Deus suspende sua fala, deixa que a linguagem emane diretamente de si mesma, fazendo dela um dom. Quer dizer, Deus dá a palavra ao homem, porque o homem é feito do barro. E cito Benjamin, nesta versão, a criação não advém pelo verbo, Deus disse e assim foi. E a este homem, que não foi criado a partir da palavra, é agora concedido o dom da linguagem que o eleva acima da natureza. Então, porque a linguagem é um dom de Deus ao homem, o homem mantém um contato com o divino. Com a capacidade de nomear, o nome é imediato e puro, exalando das próprias coisas como seu atributo ontológico, misturando sua essência à dos anjos. Eis porque o Ângelus Novos de Benjamin é capaz de compreender, decodificando-os, os fragmentos caóticos do passado recente. Se na tradição bíblica os anjos das hostes divinas são protetores e guardiões, agora sua orientação vacila diante das ruínas e da desordem do mundo moderno, pois eles perderam a firmeza do arconte gnóstico, das almas celestes de Avicena, dos anjos oniscientes de Hecaton. Eu cito, em outro tempo, o anjo falava, e a claridade da mensagem dominava toda a angústia, polarizava nossa atenção, exigia um fazer. O anjo agora desce ao nosso exílio, e a lua, que está com ele, o retém em nosso passo, em nossa passagem verte, em nossa condição de homem viator, e como ela, nos desenraiza de todo o tempo e lugar, de todo o apego a uma mãe terra, e do mesmo modo o impede de voar quando abre suas amplas asas. Isso está dito por Máximo Cacciari, num ensaio que se chama O Anjo Necessário. Ora, este anjo, privado de realizar sua missão angélica de ressuscitar os mortos e recompor o que ficou em ruínas, luta com o demônio da necessidade, inapelável do irreversível. Ele é, contudo, também o anjo do Jetztzeit, da agoridade, na qual o alegórico se torna memória do símbolo, ou seja, é memória do nome. Naquele que foi denominado fragmento esotérico de Benjamin, seu Agesilau Santander, seu canto começa pondo à prova, entristecido pela distância da amada, uma força incoercível de espera, uma paciência invencível. Ele educa na espera e na paciência do nome. Isso também está dito pelo Máximo Cacciari. O Ângelus Novos é, assim, o exegeta de um tempo no qual se vislumbra uma débil força messiânica, na qual se reúnem o anjo barroco, as ruínas do drama barroco alemão, e o Ângelus Novos das teses sobre o conceito de história. Sobre as ruínas da vida moderna, Benjamin colocou um véu de sofrimento. Eu cito, aqui os anjos da modernidade, continua Cacciari, praticam um luto ritual para conjurar os perigos do caos. Uns são anjos iluministas, que querem avançar como um exército científico contra as trevas da desordem. Outros, porém, são os anjos da melancolia, que lhes recordam que nunca poderão iluminar
e conquistar todo o território. A linguagem dos anjos é diversa da linguagem da Aufklärung da ciência. Assim, na premissa gnoseológica do drama barroco alemão, a linguagem se faz sob o signo de Eros. E eu cito: na origem dessa atitude não está Platão, e sim Adão, pai dos homens e pai da filosofia. Ele nomeia o que não pode ser nomeado com o nomatsein, pois não se trata de logos, de exatidão, da regra da adequácio, dos princípios de identidade, mas da natureza de nome das palavras. Eu cito: o ponto em que a língua do homem participa mais intimamente da infinidade divina da pura palavra é o nome humano. A teoria do nome próprio é a teoria do limite da linguagem finita do homem em relação à linguagem infinita de Deus. O nome não é, então, nem puro acaso, nem simples convenção, mas exala das próprias coisas, conduzindo ao originário, não como início, como começo ou ponto de partida, mas originário da origem que sempre ressurge por alumbramentos no nome. Eu lembro a vocês que Walter Benjamin diz que o nome que nos é concedido ao nascimento é, de início, totalmente arbitrário, porque aquele que nos nomeia não sabe quem nós somos nem o que nós vamos ser. Mas, com o tempo, com a nossa experiência, camadas heterogêneas vão se estabelecendo em nossa vida e nós criamos a realidade do nosso nome, ele passa a nos pertencer. E aí ele é um nome próprio. Quer dizer, intransferível, único, na sua singularidade, e por isso ele é aurático. Iluminação profana, então, esses alumbramentos do nome, essa aura do nome. Lendo em 1923 a Divina Comédia, traduzida por Stefan Georg, Benjamin considera Dante o poeta do nome. Benjamin já conhecia Dante, poeta do mundo terreno, de Auerbach, citado por ele no ensaio O Surrealismo, último instantâneo da inteligência europeia, no qual a iluminação profana se encontra na experiência amorosa, no amor cortês, na poesia provençal à época de Luís VII, na França. Citando Auerbach, Benjamin escreve o seguinte, e ele começa citando Auerbach. Todos os poetas do estilo novo têm amantes místicas. Todos experimentam aventuras de amor muito parecidas. A todos o amor concede ou recusa dádivas que mais se assemelham a uma iluminação que é um prazer sensual. E todos pertencem a uma espécie de sociedade secreta que determina sua vida interna e também, talvez, a externa. Aí Benjamin conclui a citação de Auerbach e comenta: essas características são estranhamente associadas à dialética da embriaguez. Não seria cada êxtase em um mundo, sobriedade recatada no mundo complementar? A que outro fim visa o amor cortês, se não demonstrar que a castidade pode ser também um estado de transe? Então, fim da citação. Isso está no ensaio sobre o surrealismo. Com efeito, no amor cortês, o cavaleiro suporta tudo por sua dama, contentando-se dos favores mais tênues e os menos substanciais. Justamente ele os prefere, e assim, quanto mais o objeto de seu amor vai no oposto do que se poderia chamar a recompensa, mais ele o superestima e o eleva, esse objeto de eminente dignidade. Nesse amor, vale antes de tudo a potência constitutiva do nome recebido, do nome dado, do nome pronunciado. Eu cito Walter Benjamin: nada vincula melhor a linguagem que o nome. Isso está dito no ensaio sobre a linguagem geral e a linguagem do homem. Então, nada vincula melhor a linguagem que o nome, porque o que faz amar é o nome. Eu cito: a essência e o tipo de um amor define-se da maneira mais rigorosa no destino que ele reserva ao nome. O amor platônico é no destino do nome, não no do corpo que ele pode se definir verdadeiramente, com seu único sentido autêntico, seu sentido importante. Ama a amada em seu nome, a possui em seu nome e em seu nome a acaricia e aninha. Para esse amor, a presença da amada sai de seu nome
como a irradiação de um foco ardente, e ainda é dele que provém a obra daquele que ama. Ora, eu lembro aqui para vocês uma passagem que é bem conhecida, que é um trecho que Benjamin escreve quando ele está em Moscou, apaixonado por Asya Lasses, e ele lê para ela o que ele escreve enquanto ele espera que ele chegue para vê-lo no hotel. Quem ama não se apega somente aos defeitos da amada, não somente aos tiques e fraquezas de uma mulher. A ele, rugas no rosto e manchas, roupas gastas e um andar desajeitado prendem muito mais duradoura e inexoravelmente do que toda beleza. Se é verdadeira teoria que diz que a sensação não se aloja na cabeça, que não sentimos uma janela, uma nuvem, uma árvore no cérebro, mas sim naquele lugar onde a vemos, assim também, no olhar para a amada, estamos fora de nós. Ofuscada, a sensação esvoaça como um bando de pássaros no esplendor da mulher. E assim como os pássaros buscam proteção nos frondosos esconderijos da árvore, refugiam-se também as sensações nas rugas, nos gestos desgraciosos e nas modestas máculas do corpo amado, onde se opõe insegurança no esconderijo. Nenhum passante adivinharia que exatamente aqui, no que é imperfeito e censurável, se aconchega a emoção amorosa, os dardos velozes da adoração. Ora, então nós temos aqui que tudo o que faz esse amor tão intenso e que queima é justamente esse sentido do nome pronunciado. Ora, e por isso o amor cortês é o amor pelo nome. Ora, se para Auerbach Dante é o poeta da elevação da terra para o céu, onde ele encontra Beatriz, que prepara a visão do paraíso, para Benjamin, Dante desce do céu para a terra, tornando presente uma questão mais filosófica e política do que teológica. Assim, entre a primavera e o verão de 1940, na França, Benjamin empreendeu a tradução em francês de suas teses sobre o conceito de história, anotadas em alemão nos últimos meses do ano anterior. Na tese número 5, há uma variante em francês em que Benjamin introduz uma citação de Dante, ausente do original alemão. No original alemão, Benjamin anota o seguinte: a verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que rebrilha irreversivelmente no momento em que é reconhecido, pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente, sem que esse presente se sinta visado por ela. E na tradução francesa, Benjamin escreve o seguinte: a imagem autêntica do passado só aparece em um fulgor, imagem que só surge para desaparecer para sempre no instante seguinte. A verdade imóvel, que nada mais faz que esperar o pesquisador, não corresponde de forma nenhuma ao conceito de verdade em matéria de história. Ele, o conceito de história, se apoia melhor no verso de Dante que diz, e aí Benjamin coloca umas reticências, não coloca a citação e continua, é uma imagem única, insubstituível do passado, que se desfaz com cada presente que não soube reconhecer-se visado por ela. Ora, falta aqui a citação que exprimiria a concepção benjaminiana de história, sendo desconhecidos os motivos das reticências, se esquecimento ou sua não familiaridade com a língua de Dante. A citação encontrando-se tão somente subentendida, permanecendo, então, em aberto a questão do agora da legibilidade. Ora, então, nós não sabemos se ele não tinha intimidade, ele leu a tradução da Divina Comédia em alemão, então ele não conhecia o italiano, e num dos momentos do de Mão Única, aqui se fala italiano, ele se refere a um episódio que ele está em Capri, e há duas jovens que se sentam não muito longe dele num banco de jardim, e quando elas percebem sua presença, elas começam a cochichar. Ele disse, se elas soubessem que eu não entendo nada do que elas estão falando, elas não precisariam ser tão precavidas. Então, nós não sabemos se ele não citou por pudor, do uso de uma língua que ele não dominava, ou se
ele quis deixar, bom, foi um esquecimento, nós não sabemos as razões dessa falta. Por isso, nesse átimo de incerteza, nesse espaço deixado em branco, vislumbra-se, diferida, antes de ser proferida, sua concepção de história. O rebrilhar fugaz do passado no presente é um choque que interrompe a linearidade dos nexos lógicos, mas também os estabelecendo por semelhanças não sensíveis. Não é? Vocês lembram que Walter Benjamin fala em correspondências, em analogias, em afinidades eletivas, portanto, em atrações não causais entre quase que relações alquímicas entre as coisas. Então, há entre o passado e o presente esse choque, né, de semelhanças não sensíveis. E, portanto, há em Benjamin correspondências entre o paraíso de Dante e o inferno de Baudelaire, entre o espectro de Beatriz, que ainda jovem subiu ao paraíso, e a passante de Baudelaire, a memória de uma aparição. Também, por isso, este amor é um amor por um fantasma. Assim como o amor de Dante é por um fantasma, por Beatriz que morreu, também essa passante, que está toda enlutada, vestida de negro, dor majestosa, em que se dá o amor à primeira vista, à última vista, né, ao contrário do amor à primeira vista, porque o tempo é tão acelerado, quando ele vê a mulher, ela vira a esquina e ele não consegue falar com ela. Então, a ideia também de Benjamin de que a aceleração do tempo não permite que nós vivamos as grandes paixões que nos estavam destinadas. Então, as rugas no nosso rosto, as marcas no nosso corpo, são as assinaturas dessas paixões que estavam destinadas para nós, mas nós, os senhores, não estávamos em casa. Então, essa ideia da velocidade que a paixão amorosa coincide com a sua impossibilidade. Assim, ao tema do ritmo acelerado de desaparecimentos da modernidade, associa-se uma interrupção contrarrítmica do tempo. Eu cito Benjamin: Dante coloca Beatriz entre as estrelas. Para ele, então, em Beatriz, as estrelas podiam ser próximas, porque na amada as forças da distância parecem próximas ao homem. Eis porque, no fragmento Amor Platônico, de Benjamin, Platão e Dante se conjugam a uma iluminação profana que está presente no surrealismo. Eu cito: a essência e o tipo de um amor se delineiam com maior precisão no destino que ele prepara para o nome, o do batismo. O amor platônico ama a amada no nome. Que ele guarde e proteja intocado o nome, o prenome da amada, apenas isso é a verdadeira expressão da tensão, dessa inclinação ao longínquo que se define por amor platônico. Assim, a Divina Comédia não é senão a aura em torno do nome de Beatriz, a mais poderosa demonstração do fato de que todas as forças e formas do cosmos emanam do nome incólume emerso do amor. Nesse sentido, nós podemos dizer que o nome é uma iluminação profana. Eu cito Madge: a comédia é, pois, para Benjamin, a aparição intransferível contida no nome de Beatriz. Eu cito Dante: o nome que na mente sempre me acompanha faz com que a escrita da obra seja, em sua natureza, platônica, a única forma possível de amor inscrita no nome da amada a dar lugar a uma iluminação profana. Na iluminação profana, reúne-se poesia e história, tradução e citação sob os auspícios de Dante, do Barroco e de Baudelaire. No drama barroco, Benjamin se refere à assídia de Dante, que ressurge no historicismo da tese 7 sobre o conceito de história. Eu cito, então, o drama barroco, em que Walter Benjamin se refere a Dante. Em Dante, a assídia, a tristeza, a melancolia, ocupa o quinto lugar na hierarquia dos pecados capitais. A seu redor reina um frio glacial, o que conduz aos dados da patologia moral, a qualidade fria e seca da terra. E na tese 7, nomeando a assídia e citando Fustel de Coulanges, Benjamin anota: poucos adivinharão
o quanto foi preciso estar triste para ressuscitar Cartago. E aí nós podemos também dizer o quanto Benjamin precisou estar triste para ressuscitar a Paris do século XIX. Né? Se em Dante há a melancolia do poeta desterrado de Florença, e se Baudelaire, na Paris moderna, é o rei de um país chuvoso em uma terra de exílio, o pertencimento perdido pode sempre refulgir como um relâmpago. Eu lembro a vocês que essa ideia do exílio na cidade moderna e a condição de exílio e expatriamento da modernidade se configuram de maneira cabal para Benjamin na Segunda Guerra, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e no momento em que Benjamin é forçado ao exílio em 1933, em que ele segue foragido para Paris. Quando ele se encontra em Paris, um grupo de intelectuais alemães que estão conversando, e cada um começa a dizer, então, para onde vai. Então, um diz, eu vou para a Inglaterra, outro diz, eu vou para a Bélgica, o outro diz que vai para a Dinamarca, e, subitamente, um deles diz, eu vou para o Uruguai. Né? Vocês imaginam isso, em 1933, era uma viagem, uma odisseia. Então, todos espantados dizem, mas por que tão longe? E esse intelectual responde, longe de onde? Quer dizer, quando não se tem um lugar de origem, uma referência estável, quer dizer, a ideia, né, do exílio, da perdição, da inexistência de referências de pertencimento, criam, não é, esse sentimento de perda de sentido da vida, e cujo sentido pode refulgir de alguma maneira, mas como um raio. Então, refletindo é como um relâmpago, né? Ora, então, se Benjamin usa na tradução francesa a palavra relâmpago, éclair, que ele mesmo escolhe, provavelmente é porque essa palavra já tinha sido usada em francês para traduzir o Aufblitzen, né, alemão, que é o faiscar. Então, na tese número 5, Benjamin utiliza, talvez, por ser justamente, como eu dizia, a que já está presente na tradição francesa da Divina Comédia, que foi anotada por Benjamin, que então reproduziria o fulgor dos versos finais do canto 33 do Paraíso, brilho intenso que tudo ilumina nos últimos versos do poema. Por isso, esse comentador de Benjamin, italiano, que se chama Marco Madi, estima que o verso por citar na tese número 5 se encontraria no terceto inicial do canto 28 do Paraíso, quando o poeta vislumbra pela primeira vez a luz divina nos olhos de Beatriz. E eu cito essa passagem justamente do Paraíso: como quem vê no espelho a claridade, assim a minha memória representa, nos olhos dela me elevando, com o amor que cativou minha alma isenta. Um ponto vi que lume tão fulgente dardejava, que a vista deslumbrava, fechava-se ante o lume transluzente. O poeta, o historiador, o tradutor não poderiam, sem serem ofuscados, no face a face com a luz, fitá-lo longamente. Por isso, a iluminação profana é uma forma de conhecimento que lampeja, ilumina e evanece. Lembro que a ideia de iluminação, ela se refere aos iluminados, né? Podemos pensar nos iluminados espanhóis, nos iluminados proféticos, nas formas de profecia, não é? Só que se trata aqui de uma iluminação profana, portanto, de nós mesmos sermos capazes de iluminações em momentos únicos. Para Benjamin, então, Dante é o crítico de um presente que está sendo devastado, da Florença de que fora banido. Lembrando-se do tempo dos antepassados e de seu tataravô Catiagula, Dante anota: naqueles tempos as casas não estavam desertas, Sardanapalo ainda não viera mostrar tudo o que se pode fazer dentro de um quarto. Ora, o massacre que o rei assírio promove de suas concubinas, seus escravos e cavalos, em tudo contrasta com a tranquilidade do passado, quando, escreve Dante, cada um do seu lar se contentava, não alardava então Sardanapalo da alcova o que no encerro se ocultava. Aliás, há um belíssimo quadro de Delacroix, não é? Que é justamente a morte de Sardanapalo. Assim, no final dos anos 1930, exilado em Paris, que em breve seria ocupada pelo exército nazista,
Benjamin anota: o conhecimento do passado se assemelha ao ato pelo qual, ao homem, no momento de um perigo, repentinamente se apresenta uma lembrança que o salva. Nesse sentido, e assim eu vou concluindo, assim como Dante, expulso de Florença no exílio, chega ao paraíso em que habitam Catiabula e Beatriz, assim também Benjamin, no momento de extremo perigo, soube reconhecer-se em um verso de Dante. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, por essa palestra fantástica. E agora eu gostaria de... Não vou utilizar a minha carta de mediador inicialmente, eu vou perguntar aos meus queridos colegas e companheiros se alguém gostaria de fazer alguma questão, alguém gostaria de tocar algum ponto, né? A senhora se sentiu ok para falar. Algum dos meus estimados... Eu tenho algumas aqui, mas eu estou passando a bola, né, para vocês agora. Eu acho que tem especificamente alguém que eu tenho certeza que gostaria de fazer uma pergunta. Mas eu abro para vocês, meus queridos colegas, né, perguntar ou comentar alguma coisa. Eu passo para essa pessoa também. Boa noite, gente. Boa noite. Professora, muitíssimo obrigada pela palestra. É um prazer enorme estar aqui com você, ouvi-la, depois de tanto tempo lendo-a. É um prazer enorme compartilhar essa tela com você. A gente sabe que esse tema da linguagem é muito rico, né? E o Benjamin, ele contribui de uma forma que é fantástica. Teve duas coisas que você comentou que me vieram muito forte, que é quando você faz a correspondência entre a frágil força messiânica e o poder de nomear, né? Que é esse poder de nomear que foi nos dado, né? Ainda lá com a linguagem adâmica. E eu adoraria que se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, porque me veio muito à cabeça essa correlação, e se a gente faz parte desse, né, desse Deus, como o Benjamin fala, e são esses dois caminhos que nos faz realmente ser próximos, ser pertencentes a esse ser transcendente. Se eu tiver entendido certo, eu acho que seria esse. Então, na verdade, o Benjamin está fazendo uma crítica, né, já dentro do seu cultural. Quer dizer, essa ideia de a palavra desmemoriada, quer dizer, sem a sua etimologia, sem a sua história, faz com que a gente não saiba mais o que está falando. Mas por quê? Porque a linguagem, como ela passou por uma espécie de genocídio cultural, porque as palavras empobreceram, elas não carregam mais a ideia de uma experiência memoriosa, no sentido originário, né, do cuidado com a palavra, quer dizer, a palavra divina é a palavra que cuida, a palavra que cria, e a ideia, né, desse sopro divino que dá vida, que dá identidade, que dá o próprio de cada um. Então, esse sentido de uma linguagem que é espiritual, ela se perde totalmente na sua forma desnaturada da linguagem jornalística, não só porque ela é agramatical e ela é, portanto, tendência ao oral e, portanto, a uma maneira descuidada de usar as suas possibilidades, como também nós empobrecemos espiritualmente. Quer dizer, a possibilidade da língua imagética, né, da significação da palavra poética, portanto, aquela que explica sem explicar, é a linguagem das crianças. O Benjamin dá muita importância à infância. Ele diz que a maneira como a criança usa as palavras faz com que ela esteja muito mais próxima da linguagem originária do que nós, né? Portanto, é preciso lembrar que quando uma criança define o que é um príncipe, diz, príncipe é uma estrela que tem um manto que vai até os pés. Eles são verdadeiros coreógrafos, né, que estão ali. E mais, ele diz que nesse olhar infantil, da infância,
não é? Que as crianças são verdadeiros metafísicos espontâneos. Por quê? Porque quebra os brinquedos na hora que ganha o brinquedo, porque quer ver as coisas por dentro, quer ver a essência das coisas, né? Então, esse contato, né, na imediatez, que é o contrário da relação da imediatez do banal, né? É um contato imediato do sentido com o sentido. E esse sentido não é algo que se explicite por silogismos, por demonstrações, a linguagem argumentativa, essa linguagem que vai virando matemática, que vai virando abstração, né? Que substitui, portanto, a vitalidade das coisas pela fórmula, né? Então, você tem a lei científica, que é substituída pela fórmula e depois pela regra, para o funcionamento automático do pensamento. Então, para contrarrestar essa instrumentalidade da linguagem, que não significa mais nada, não é? A possibilidade de reaver essa linguagem originária, que na poesia, na tradução, né, no contato do estranhamento das línguas, pode fazer reluzir aquilo que está presente, que remanesce, apesar do encobrimento da linguagem, é uma maneira de manter viva a linguagem como experiência. Então, eu lembro que o Benjamin não tem a visão que o Adorno tem, né, da indústria cultural, quando ele se pergunta, o narrador tradicional desapareceu, a palavra oral, imagética, gesticulada do narrador, o tom da voz, as palavras escolhidas, tudo aquilo que podem fazer a memória da história permanecer, poder ser transmitida transgeracionalmente, não é? Ela tem alguma forma possível no presente? O Benjamin acredita que sim, sobretudo nas peças radiofônicas, não é? Que ele escreveu, ou eram faits divers, ou então eram pequenos acontecimentos da história, ou então se referia à destruição de Herculano e de Pompeia, ou as ciganas, quiromantes, enfim, tudo se torna possibilidade de contar histórias, transmitir experiência, e, portanto, a linguagem funciona como um talismã contra a desventura. Quer dizer, você pode transmitir para o outro experiências do passado através dessa linguagem imagética, que o protegerá tanto contra o infortúnio quanto contra a boa sorte. Quer dizer, que é a maneira que é a importância dos contos, das fábulas, dos provérbios, né? E que se perde justamente quando a linguagem ela fica midiática e invade a educação. Quer dizer, os escritos de Benjamin sobre a educação, ou sobre a escrita, quer dizer, o escrever nasce do desenhar. Quer dizer, no momento em que você não tem mais a possibilidade da grafia, né, e no movimento da mão, quer dizer, o próprio pensamento fica comprometido, né? Então, o que existe é um empobrecimento cognitivo, né, com a perda da experiência, com a perda das palavras, quer dizer, ao contrário de um positivismo da linguagem, né? É como se, como Claudel dizia, às vezes a linguagem, para significar uma coisa, ela tem que dizer outra. Então, existe um azul do céu que é tão azul que só o sangue é mais vermelho. Quer dizer, para eu poder falar do azul, eu tive que falar do vermelho. Então, isso não se explica de maneira não é demonstrativa, mas nós compreendemos, ou tocamos o sentido do que está sendo dito. Então, essa é a palavra nomeadora, quer dizer, é a palavra primordial, então não é a que está nos primórdios no começo, mas é aquela palavra que se reatualiza permanentemente na linguagem, né, que o Benjamin chama de linguagem poética, que reaparece na tradução. Por quê? Porque a tradução, ela não pacifica uma língua de origem numa língua de recepção. Porque isso seria assimilar uma língua na outra e seria, portanto, perder o estrangeiro da língua. Então, é preciso manter o choque entre as duas línguas, aquilo que as faz estrangeiras umas às outras, mas também aquilo que as comunica. Não é? O Benjamin usa aquela belíssima expressão, o tradutor tem que tocar a alma das palavras como o vento tangia a arpeólia. Quer dizer, então, uma coisa, né, muito incorpórea e espiritual. Então, a questão toda dessa comunicação do incomunicável, não por acaso, num pequeno fragmento de Benjamin,
da Juventude, 1916, que se chama Sócrates, não sei se vocês chegaram a ler, ele contrapõe a linguagem de Safo com a linguagem de Sócrates. Quer dizer, ele ainda está sob os auspícios do primeiro Nietzsche, né, do Nietzsche, que ele leu, que vê em Sócrates, né, aquele que é o senhor da palavra da dominação, da virilidade, da masculinidade, da violência, e, portanto, do discurso filosófico, enquanto que Safo se comunica com as moças pela poesia, pela dança, pela música. Então, são formas de choque, né, em que houve a preponderância, né, dessa linguagem patriarcal sobre a linguagem que é da comunicação espiritual. Por quê? Porque a linguagem, nesse ensaio que ele chama de viril, é no sentido de que ela é usada para o controle, para a dominação da natureza, através das fórmulas científicas da abstração da natureza, e depois a abstração do homem, que abstrai o próprio homem, e o homem não passa de um ponto de alvo numa guerra de tiros. Quer dizer, se coisificam, todas as coisas recaem na dimensão da reificação, e a linguagem se reifica, ela não tem mais um sentido propriamente humano, porque ela se torna linguagem científica e linguagem tecnológica, técnica, né? Ora, para esse mundo da modernidade, que é tecnológico, qual o nosso conflito? É que nós continuamos a usar categorias humanistas no mundo que não é mais. Então, esse conflito do presente, Benjamin nota, é a modernidade. Portanto, reaver esses lampejos da memória que permanece na linguagem poética, na literatura, na história, nas humanidades, e que trazem de volta, por fragmentos, por interrupções, por lapsos, como uma câmara escura, e que revelam no presente aquilo que ficou esquecido do passado, ficou encoberto ideologicamente, porque esse passado não foi esquecido psicologicamente, foi esquecido ideologicamente. Foi produzido algo na sociedade para esquecer. Não sei se eu cheguei... Então, essa linguagem, a linguagem adamítica, de Adão, quer dizer, não é mito no sentido da violência, do sacrifício, mas é um mito da origem que conta a ritualização da palavra como uma das primeiras formas de instituição, né? Quer dizer, das instituições sociais que fazem com que a palavra que comunica, ela crie um mundo comum. A linguagem da informação, a linguagem que ele chama de jornalística, não é a da comunicação. Ela tem que comunicar na imediatez. E tudo aquilo que pode ser entendido rapidamente é que não vale a pena. Muito obrigada, professora. Incrível. Eu não vou monopolizá-la. Acredito que meus amigos queiram fazer mais questões. Mas muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Tati. Queridos, alguém, João, Cris, Rodrigo, Luquinhas, que está no background. Eu não sei, Gar, se ela... Como que... Tem como circunscrever, mas é algo que fica me batendo bastante. E quando você trouxe o problema da linguagem, eu achei importante. Queria ver, se possível, como que isso se dá. Porque eu lembro que nesse ensaio do Benjamin, ali de 16, vai ter um momento em que ele vai tratar, né, acho que da linguagem dos homens. Ele vai ter uma passagem como tradução da linguagem das coisas. E essa questão da linguagem das coisas sempre foi uma coisa que ficou me pegando no Benjamin, o que ele estava querendo falar com essa linguagem das coisas, porque ele também fala de uma magia da linguagem das coisas, da matéria, havia uma magia da matéria, e, enfim, acho que tem vias de interpretação que eu acho que ainda não consegui me orientar muito bem também, porque essa questão da magia também é toda uma contenda, né? Se ela ainda está no Benjamin, posterior, se ela não está, e você trouxe alguns aspectos ali da correspondência não sensível, né? Que é o momento em que ele está falando do mágico, mas ele vai falar desse desenvolvimento. Depois ele vai... A pergunta, então, vai nesse sentido, assim, como é que fica a relação desse nome com essa linguagem das coisas? Essa linguagem das coisas tem um lugar no Benjamin tardio, ela
porque é o Benjamin das correspondências, né, que está lendo o livro do mundo também. Eu fico meio em dúvida se isso está funcionando, não está funcionando, é algo que me deixa bastante perdido. Eu acho que é uma pergunta, assim, meio que vai nesse sentido, assim, de como é que é esse jogo aí, que foi de trás de toda essa estrutura da nomeação tão complexa. Então, é difícil mesmo a gente compreender, porque a linguagem não é só a linguagem humana, quer dizer, a linguagem da criação não tem essa diferenciação, tudo é divino, não é? Então, o mundo das coisas não é o mundo da coisificação, é tudo aquilo que passou a existir pelo nome, né? Então, é isso que está vivo, né? E presente, que é a presença permanente, né, dessa experiência originária da linguagem, né? Então, por quê? Porque tudo nesse momento da criação, o primeiro momento das coisas, esse primeiro ponto de encontro nosso com a vida, né, é o lugar da linguagem. Então, essa magia, quer dizer, não é aquilo que é o não dizível, não no sentido do irracional, mas daquilo que mantém um elemento esotérico, quer dizer, que a gente não vai poder explicitar inteiramente, mas que é a aura, né? Quer dizer, o momento da criação, o momento aurático, essa magia das coisas, é a aura das coisas. Obviamente que Benjamin tem muitas caracterizações do que seja a aura, né? Não é a auréola, mas é justamente algo que é intransferível, cada um de nós faz essa experiência aurática numa coisa diferente, né? O espaço, tempo, objetos, coisas, nomes, pessoas, palavras, o que se lê, quer dizer, é algo sem... É como a memória involuntária do Proust, quer dizer, um momento vem, ou ela vem ou não, né? Ela não é algo que eu possa evocar, né? Como se eu fosse falado por elas, quer dizer, é o poder que essas coisas têm na sua aura de puxar o nosso olhar, ou, né, de olhar para nós e nos fazer voltar para elas, ou então é o elemento ectoplasmático das coisas, meio espírita que as coisas têm, né? São fantasmas que ficam de uma origem, que você tem a nostalgia de nunca poder chegar a ela na sua integralidade, né? Porque ela chega, né, tudo no tempo se dispersou e se perdeu. Portanto, o que chega para nós por iluminações profanas, né, ou por um rebrilhar, né, por uma agoridade, quer dizer, algo que brilha e desaparece, como o momento da revolução. Quer dizer, uma revolução, quer dizer, tem um momento do sublime, e depois é a violência, ou então é a rotina da repetição, volta a trabalhar, quem trabalhava continua trabalhando, quem governava vai ser substituído por um outro governante, quer dizer, então são esses momentos de exceção, quer dizer, tem a exceção que é o momento do perigo, que pode dar na opressão ou pode dar nessa iluminação, mas é tudo questões de momento, que sua vida, de repente, vira outra, não porque perdure, mas esse instante da ruptura é que faz o novo. É como quando Dante diz, no primeiro verso da Divina Comédia, no meio do caminho da minha vida encontrei uma selva escura porque o reto caminho fora perdido. O meio do caminho da vida não é 66 anos, 33 anos, é o momento em que um acontecimento rompeu, e aí você vai ser uma outra pessoa, outro mundo vai começar. Então, esse é o momento da transformação, uma das possibilidades de pensar a ideia da iluminação, da revolução, né? Agora, então, eu imagino que esse momento é um momento aurático, da ruptura, né, que sendo, vamos dizer, emancipador, né, sendo iluminador, né, ele é aura, né, senão ele é opressão, ele é só violência e repetição. Senão, sendo aurático, ele é único, ele não se repete. Mas também se repete, porque o que o Benjamin diz, que tudo seria perfeito, né, se tudo pudesse ser vivido duas vezes, não é? Einmal ist kein Mal, quer dizer, uma única vez é nenhuma vez. Então, como nós seríamos felizes se nós pudéssemos ver duas vezes um amor que já viveu? Mas a repetição é impossível, mas o desejo, né, seria perfeito se eu pudesse repetir. Só por que eu posso repetir?
porque aquele momento do passado ele foi único. Então, quando eu repito, não é uma repetição, é como uma fotografia. Fotografia eu posso repetir infinitas vezes, mas aquele momento da primeira impressão da foto no mercúrio, na placa, é único, né? Então, mesmo na repetição, há inovação, né? Pode haver aura. Por isso que o Benjamin não era, numa das acepções, totalmente contra a ideia da reprodutibilidade técnica, no início. Depois ele vê que o meio acaba contaminando o próprio conteúdo do que é transmitido. Mas isso porque houve uma tecnologização geral da sociedade, etc. Mas não respondi, eu sei que eu não respondi, porque eu também não poderia saber, porque existe esse elemento que eu acho que né, a linguagem das coisas é a linguagem tudo é linguagem, porque tudo é poético, tudo é puro estado de significação. É como se a gente dissesse que as palavras estão em estado de dicionário, né? Elas podem ser usadas, elas podem ser mobilizadas na dimensão da total liberdade, né? De todas as significações, das constelações que elas podem criar. Não, mas acho que você respondeu sim, Elgar. Pelo menos da minha parte, assim, acho que a face do aurático, acho que ela está ali e ela dá a ver aspectos, pelo menos, que me esclarecem bastante coisa. Muito obrigado. Obrigada a você. Colegas caríssimos, mais alguém? Professora, eu tenho uma questão. Indo nessa ideia da linguagem como origem divino. Pode falar. Peraí, você pode só repetir? Ficou um pouco travado, encavalado com o Benito. Aí cortou um pouquinho o começo. Então, professora, tendo essa ideia da linguagem na origem do divino, eu fico me perguntando como que a gente chegou, aonde a gente chegou com a linguagem, né? A gente pega os movimentos nazistas, os movimentos fascistas, que eles usam a linguagem para dominar a população. Então, eu queria saber se o Benjamin faz uma leitura da linguagem, ela saindo dessa origem divina e se transformando nessa máquina de destruição. Então, justamente, a Benjamin, nas suas transmissões radiofônicas, né, ele está se opondo um pouco a essa linguagem que começa a ser usada, e depois a linguagem do Terceiro Império, né, do Kempler, que ele vai usar, vai empobrecer a linguagem, vai criar a linguagem do antissemitismo, que vai ser usada como lugar comum, né, por todos, inclusive pelos judeus, quer dizer, usar a palavra judeu como o judeu, como um universal abstrato, ou então judaico, como um adjetivo que serve para tudo. Né? Então, você tem uma espécie dos estereótipos, os clichês, né? Essa maneira em que você produz os dogmas, a intolerância, porque a palavra não comunica mais nada. Então, o choque, quer dizer, aquilo que a linguagem tem, as suas zonas de ambiguidade e de mistério, se a gente pensar um pouco na Antígona, por exemplo, na tragédia Antígona, o que acontece? Bom, o Creonte, né, quer dizer, houve lá, os irmãos Eteócles e Polinices acabam numa luta e os dois morrem, e Creonte considera um traidor da pátria o Polinice, porque ele reuniu os 7 contra Tebas, e o Eteócles é considerado o herói. Então, ele concede honras heróicas de sepultamento para Eteócles e condena ao cadáver insepulto, né, o Polinice. Nós sabemos, então, na tragédia grega, quer dizer, uma das questões que a constituem é o cadáver ultrajado. Quer dizer, ficar insepulto é condenar o cadáver a ser desfigurado pelos pássaros, pelo tempo, pelos vermes. Portanto, o que a Antígona vai dizer? Ela vai enterrar o irmão. Quer dizer, o Creonte, ele decreta o sepultamento de um com honras fúnebres e o outro não vai ser o traidor. Ora, e
aquele que desrespeitar o decreto vai ser condenado à morte. Ora, o que faz Antígona diz, eu vou enterrar o meu irmão. E o rei Creonte tenta dissuadir, diz, olha, é um decreto, eu preciso fazer continuar a cidade funcionando, né? E ele diz, é em nome da Nomos, que eu, né, considero que um vai ser enterrado com basura e o outro vai ser o traidor. E ela diz, mas é em nome da Nomos que eu vou enterrar meu irmão. Por quê? Porque a palavra nomos, lei, significa lei enquanto instituição humana para Creonte e para ela lei enquanto instituição divina. Né? Quando ela diz a Creonte, as leis que eu sigo não são nem de hoje, nem de antigamente, elas vêm de muito longe, elas vêm de Zeus, quer dizer, elas têm uma origem divina. Portanto, essas áreas de ambiguidade, de mistério, do choque, da significação das palavras, é desse choque também que pode nascer o sentido. Né? Porque a utopia, né, do sentido único das palavras, toda a crítica que Benjamin faz ao símbolo, em nome da alegoria, é a utopia do sentido da apreensão imediata do sentido, porque tem a história, tem o tempo. Né? Então, toda vez que a política usa a linguagem para criar estereótipos, é uma forma de fazer funcionar automaticamente o pensamento e a linguagem das mídias. Bom, a quantidade de vezes que a gente usa hoje, a narrativa é essa, a narrativa é aquela, não, meu Deus, coitada da narrativa. Agora, os jornalistas da Rede Globo, de qualquer... Tudo é narrativa. Você tem, assim, uns cacuetes de linguagem que são pesados, são desconfortáveis e que as pessoas nem percebem mais, porque o que se faz com a língua portuguesa é um escândalo. Mas a questão toda é essa incúria, né? Contra essa incúria do tempo, o cuidado com a linguagem é um cuidado com o outro. Né? Por isso que essa divinização, quer dizer, se a palavra, Deus cedeu ao homem, deu como um dom, ele cedeu o seu dom de onipotência, dando a palavra ao homem. Quer dizer, então ele mantém o contato, a palavra tem uma espiritualidade que é quase no sentido platônico. Platão que dizia que as palavras são invólucro da alma. Então, as palavras que nós usamos revelam quem nós somos. Né? E, então, se a gente pensar no stalinismo, o Stalin pensou, quer dizer, o delírio de uma igualdade abstrata era tal que ele queria fazer uma reforma da língua e eliminar da língua os comparativos. Então, não tem nem mais, é só igualdade, não tem mais superioridade nem inferioridade. Quer dizer, então, era um nível de delírio total. Né? E o Benjamin, justamente, o que ele está falando aqui, isso é o que menos conta é essa igualdade, o que conta é o que cada palavra pode revelar de divino em nós, né? Que possa, portanto, reaver a nossa destinação, porque a linguagem ocupa essa função, me parece, em Benjamin, tem essa significação, porque ele era um grande estudioso, apaixonado na juventude pelo Hölderlin, né? Que é a perda da destinação, quer dizer, a tragédia moderna não é a de Édipo, porque Édipo ainda tinha, né, tinha o oráculo para ouvir, depois a viagem para fazer, o embate com o pai, o casamento com a mãe, ele tinha uma história para viver, né? E a tragédia moderna é a perda da destinação, por isso ele cita, né, Benjamin cita o Hölderlin, a modernidade é uma época da qual os deuses já partiram ou a qual os deuses ainda não chegaram. Quer dizer, é um momento do mais completo desamparo. Então, a perda dessa linguagem nomeadora de talismã, como eu dizia, Benjamin usa a expressão talismã contra a desventura, quer dizer, é a palavra capaz de salvar. Né? Benjamin também se refere muito à linguagem materna. Né? Nos ensaios autobiográficos, ele diz assim que a palavra materna, o que é a palavra materna ou de quem cuida, né, nesse momento primeiro do nosso encontro com a vida, né? É aquilo que vai nos proteger a vida inteira. Ele diz, a força de uma mãe fazer com que o que aconteceu não tenha acontecido. Se é como no momento de perigo, você lembra de um carinho, de uma mão que salvou, e aqui naquele momento você se salva. É um momento fugidio,
mas ele salva. É como a criança que está para cair do alto de uma janela, porque estava brincando, e vem uma mão, né, que salva a criança, é a mão da mãe, né? Então, a palavra tem esse sentido gestual, ele é uma palavra coreográfica, a gente poderia dizer, né? Porque ela é também anímica, quer dizer, ela é animada. Então, essa palavra que está aí, só que ela está encoberta. Está encoberta porque ela é produzida, tudo é produzido para impedir a linguagem de poder cumprir a sua função de linguagem, ou é como o anjo da história, ele está impedido de realizar sua missão angélica, de recuperar, né, de salvar os feridos e de enterrar os mortos, né? Então, é toda a questão da modernidade, como contrarrestar isso. E Benjamin, por isso, fala da personagem do narrador, que pode ter várias figurações, ou as artes, né, a possibilidade da literatura, mas tudo isso no sentido de uma alegoria, porque a palavra, essa da significação adamítica, né, essa da comunicação imediata de conteúdos espirituais, se perdeu. Então, nós podemos tocá-la de maneira indireta pelas alegorias. Quer dizer, o que você tem? Você tem a isegoria na Grécia, depois você tem a alegoria no século XVII, e você tem a fantasmagoria no mundo contemporâneo. Quer dizer, a isegoria, todos tomam igualmente a palavra e se extroverte no espaço público, a livre circulação das palavras, os sentidos vão se estabelecendo. Depois, na alegoria, algo se perdeu, eu falo uma coisa para significar outra, e na fantasmagoria são os fantasmas que tomam a palavra no espaço público. Então, a linguagem falada das mídias que nós praticamos e que invadiu a educação, né, que mimetiza cada vez mais a oralidade e a incúria da linguagem das mídias, né, é o que faz com que tudo esteja em questão. E o Benjamin escreva o que ele escreveu sobre a educação e os escritos de juventude, né, e é o período que ele mais está preocupado com a poesia, né, tanto que a primeira tese de doutorado é sobre o romantismo alemão. Não sei se expliquei muito bem a sua questão. Super bem, professora. Essa questão da linguagem é algo que norteia sempre o meu pensamento, a minha vida, e eu penso como que a gente, né, pegando essa ideia da linguagem ela ser divina, a gente utiliza dela para destruir as pessoas que estão à nossa volta também, né? Como a palavra ela pode ser positiva, mas ela também pode ser destrutiva. Então, foi muito boa essa colocação. Obrigada, professora. Eu queria pegar o gancho da questão da Crislaine, e enquanto a senhora estava falando, algumas coisas me vieram na cabeça. Uma delas eu vou até me encaminhar depois por e-mail, que é a questão de dar nome às coisas. Eu me lembrei, não na poesia, mas na prosa, o Benjamin comentando sobre Kafka, e eu lembrei do conto Odradek, né? Ou o nome das coisas que estão escondidas no porão, né, no sótão, que a gente sabe que estão vivas, mas a gente não quer lembrar que elas existem. Mas isso, né, isso vale todo um outro diálogo. Mas, pegando a questão da Crislaine de gancho, quando a senhora comparou Dante com o Baudelaire, com a Passante, me veio muito na cabeça a ideia da melancolia, a ideia do tédio como o spleen, né, do momento. E agora, com o que a Crislaine falou, uma coisa me veio na cabeça. Será que seria, como seria, e pegando como base um texto que a senhora escreveu, A Democracia Pós-Moderna, que saiu um tempinho atrás, acho que na Carta Maior, num tempo como o nosso, que a gente tem na linguagem é um tipo de cacofonia universal, né, de todos os cantos, de todos os lados. A linguagem ela poderia ser um caminho à melancolia, não pela ausência, mas sim pela sobrecarga do que é dito, pelo excesso do que é dito? Seria essa a minha questão. Eu queria responder uma parte que, assim, a questão do nome, né, o nome é sempre um nome próprio, né, um nome próprio, que é o nome do amor, mas também é o nome das coisas primordiais, né, se a gente quiser, das coisas essenciais, né.
Porque, veja só, é tão difícil dar um nome que Deus, quando Moisés pergunta, mas como vocês dizem, eu sou quem eu sou, ele não dá o nome. Não é fácil dar um nome próprio, né? Porque ele evoca, ele pode ser fantasmal, ele traz coisas que nos escapam. Ulisses na Odisseia, quando ele desembarca lá na Ilha dos Ciclopes, também, como é o seu nome? Ele diz, é ninguém. Depois é que ele se torna Ulisses, né? O meu nome é ninguém. Então, existe essa questão do nome não ser uma coisa fácil. A linguagem não é uma coisa... ela se dá na imediatez que se perdeu, né? Agora, com relação à linguagem, o Benjamin fala que pobreza da experiência não é apenas falta de experiência, também excesso de experiência. Por quê? Porque tem uma quantidade de informações que se avolumaram, mas o tempo da assimilação dessas informações continua finito, né? Portanto, você fica saturado de informações que não tem o tempo necessário para fazerem sentido, né? Então, eu não sei se era essa a tua questão, Rodrigo. Era essa, e eu estava partindo, né, como a continuação da questão da Crislane, de um texto da senhora, que ele é a Democracia Pós-Moderna, que a senhora fala da palavra flexibilidade como um mantra da nossa época, como uma palavra de ordem das coisas. E aí, pensando nessa cacofonia de falas o tempo todo, né, desde narrativas, desde expressão, desde linguagens de diversas formas, né, não sei se seria pedir mais uma articulação benjaminiana com o seu próprio conceito da flexibilidade, né, naquele texto. A questão do mundo contemporâneo, assim, tudo é flexível, e todos aqueles que não, os náufragos da modernidade, que não se adaptam com facilidade, é que são vistos como problema. Então, você esvazia a subjetividade justamente para poder se adaptar a qualquer circunstância. Então, no caso da educação, hoje você educa para a desprofissionalização, porque as pessoas têm que se adaptar a cada momento a ter várias profissões durante a vida, não é? E aí a diferença entre profissão e vocação. Profissão você pode ter várias, agora a vocação é uma só. Então é um mundo que cria profissões que vão ser substituídas por outras, então você já não forma mais ninguém. Quer dizer, então como é que você pode ter uma república, você pode ter relações, instituições que precisam de duração para se consolidar como formas de sociabilidade e de orientação, quer dizer, aquilo que dá um limite do que é proibido e do que é consentido, se não há permanência de nada. Então, por natureza, essa flexibilidade, ela flexibiliza valores. Quer dizer, os valores, para se constituir, precisa do tempo, para que eles possam ser observados como fonte de orientação na vida e no pensamento. Agora, se nós temos mudanças permanentes pela aceleração do tempo e substituição rápida de modos de vida, de comportamentos, de referências. Então, como que se pode informar valores? Não se informa. Então, a natureza da modernidade ela é ser antimoral, porque não há possibilidade da formação nem de reconhecimento de valores. Quer dizer, nós não somos mais capazes de diferenciar o que é significativo e o que é insignificante. Por quê? Porque tudo se torna mutável, quer dizer, é produzido, é a indústria da euforia, a indústria a inovação. Quer dizer, o que é inovação? Ainda a ideia de progresso trazia consigo um preconceito humanista, né? Vai melhorar a vida das pessoas. A ideia de inovação está desprovida disso. É a inovação pela própria inovação. É o anjo da história do Benjamin. Ele está de costas para o futuro, ele é empurrado pelo progresso, e ele vai às cegas para o futuro, né? Porque a tecnologia ela se desenvolve por si mesma para realizar seus próprios fins. Essa análise, ela é bem, dos frankfurtianos, é bem hegeliana, eles dizem, todas as vezes que aquilo que é meio se avoluma muito, ele passa a ser um fim em si mesmo, ele muda de qualidade. Você tem um pouquinho de água, uma poça d'água, você tem muita água, vira um lago, né? Portanto, você muda a natureza das coisas. Então, você mudou a natureza da linguagem, que eu estava dizendo no início. Nós ainda usamos categorias humanistas no mundo que não confere mais com essas categorias.
Bem, para mim a resposta foi ótima e acredito então que a gente, né, até para não cansar a professora, a gente encerra agora. Mais uma vez, professora, nós queremos agradecer muito, muito mesmo. E pra Eu que gente agradeço muito a vocês o convite, as questões. Eu só não estou no meu melhor dia, mas espero que tenha sido um encontro bom para a gente. Olha, um coroamento perfeito para o nosso evento, que tanto, né, é tão difícil pensar hoje em fazer algo como isso, até pela natureza do que a senhora estava falando, dessa guinada técnica, ou mais do que técnica, dessa guinada absoluta ao não reconhecimento do outro, à total desumanidade que a gente vive no nosso país e vive a respeito até do saber e do saber das ciências humanas, o quanto a gente está sob ataque. Fazer esse evento foi uma tarefa difícil, mas que todos deram o máximo de si para dar resultado. E para nós todos é o coroamento mais do que perfeito estar com a senhora aqui conversando sobre o poder da palavra, porque no fundo o que nós tentamos de alguma forma com tudo isso é fazer as pessoas ouvirem. Muito obrigado mesmo a todos eu que agradeço e queria parabenizá-los pela iniciativa e pela realização desse encontro, de terem feito todos esses esforços para poder transmitir beleza para o mundo, inteligência para o mundo, com todos os palestrantes que me antecederam. Com certeza. Micos roda a vinheta agora e vai ficar tudo no canal do YouTube também, para quem passar por ali, quem for a passante ou o passante dentro do produto, vai conseguir também ter esse amor. Esperamos que não à última vista, que a gente possa fazer isso visto muitas vezes. O Colóquio Walter Benjamin é organizado pelos estudantes da Universidade Federal do Paraná e pelo GT História das Filosofias, com o apoio da editora da UFMG e do NESEF Gefilo e do GS PBC.